Efésios 5, 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O apóstolo Paulo exorta os Efésios, a igreja em Éfeso, a não serem néscios, mas sábios, remindo o tempo. Isto porque o tempo que dispomos e que nunca mais poderemos reavê-lo tem que ser por nós considerado precioso e usado de forma que traga benefício para nós, traga benefícios para os outros e, principalmente, acima de tudo, traga glória para Deus. Paulo, ele não só exorta que andemos com prudência, remindo o tempo, mas ele diz também como é que podemos fazer isso. Paulo assim diz que o que temos que fazer é não ser insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Porque exatamente não entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é uma insensatez, é uma loucura. Mas para entendermos a vontade do Senhor, temos que nos encher do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pois só o Espírito, tomando conta de nós, nos enchendo, faz com que tudo aquilo que nos quer controlar, como por exemplo o vinho, possa sair da nossa vida. É quando estamos cheios do Espírito Santo que aquilo que quer tomar conta de nós sai, para que seja o Espírito, ele sim, a controlar a nossa vida. Mas para nos enchermos do Espírito, Paulo diz que há 3 coisas que devemos fazer. Falar entre nós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Falar uns com os outros sobre o Senhor, com hinos, com cânticos, isto é, com aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração e que não fica só para nós, mas é dado aos outros. Vemos assim que encher-nos do Espírito é, por paradoxo que pareça, esvaziar-nos daquilo que o Espírito nos deu para os outros, que sai de nós, que Ele nos deu, que o Espírito nos deu, e nos esvaziamos e damos aos outros. Mas quando fazemos isso, ficamos cheios do Espírito Santo. Quanto mais damos, mais o Espírito volta a encher a nossa vida. Assim, quando cantamos, salmodiamos ao Senhor no nosso coração, nós estamos a encher-nos do Espírito e, ao mesmo tempo, a esvaziar-nos para dar aos outros. Mas o apóstolo Paulo também diz para que possamos estar cheios do Espírito, devemos agradecer a Deus, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz para darmos sempre graças por tudo, o que significa que quando não agradecemos, esvaziamos-nos do Espírito, mas quando agradecemos a Deus, nosso Pai, por tudo o que Ele permite, por tudo o que Ele faz, por tudo o que Ele nos dá na nossa vida, o Espírito Santo enche-nos. E Paulo diz que também para que possamos estar cheios do Espírito Santo, devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Deus. Submeter a nossa vida aos outros. Não apenas aos que estão sobre nós, que têm responsabilidade sobre nós, mas submeter-nos uns aos outros no temor de Deus, isto é, pelo respeito, pela admiração, pelo temor que temos ao Senhor. Quando fazemos isso, o Espírito Santo enche a nossa vida. Concluindo, Paulo diz para não andarmos como néscios, loucos, mas antes como sábios. E a diferença está na forma como nós remimos o tempo. Néscios ou sábios, vai-se refletir na forma como nós gerimos o nosso tempo. Como é que podemos gerir o nosso tempo?
sabendo a vontade de Deus. Mas para entender a vontade de Deus, nós precisamos de estar cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos controle. E como é que o Espírito Santo nos enche? Paulo diz aqui que é através da forma como louvamos, agimos, servimos ao Senhor na Igreja. De alguma maneira, esvaziando-nos, dando aquilo que o Espírito Santo nos deu para que Ele nos possa encher mais. Agradecendo, dando graças por tudo ao nosso Deus e submetendo-nos uns aos outros no temor do Senhor.